bem-vindo, amante da psicologia, apaixonado por conhecimento, cheirador de pó de biblioteca. Eu sou o Rafael Cerqueira. E eu sou Edvan Araújo. E esse é o Psicoplay. E hoje vamos falar um pouco sobre o pai da psicanálise e uma das suas maiores concepções. Sigmund Freud ou Skinner? Não! Grobeck. Recalque seus desejos mais perversos e deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal de psicologia mais divertido do Brasil. Se você pesquisar George Grobeck na internet, ele foi um dos primeiros a especular sobre o inconsciente. Porém, contudo, todavia, entretanto, mais que porém, é nítido como Freud, partindo de algumas ideias, estruturou toda a forma de pensamento do inconsciente. E antes da gente falar sobre isso, vamos conhecer um pouco sobre Freud. E futuramente a gente vai acabar fazendo um completão, um documentário praticamente, um Freud videobra em vídeo. Fantástico. Com a atuação do Edvan de Freud. E o que havia no inconsciente de Freud. Com certeza, em vídeo. Tipo, divertidamente. Com Freud. Com Freud. Então lá vai aqui as informações importantes com o Edvan. Freud morava em Viena, se formou médico e fez alguns estágios malandros com Charcot. Estudou sobre histerias na França. Naquela época, a histeria era uma doença só de mulheres que apresentavam alguns sintomas nervosos e físicos que não tinham uma causa aparente. Você sabe o que significa hister? Eu sei, mas fale para o espectador. Hister significa útero. Você acredita, cara? Acredito. Por isso que é histeria. Pode bem escrever a pauta. Por isso que era uma doença associada a mulheres, porque só mulheres tinham útero. E achavam que eram frescuras, mentiras ou até enganos. Lá no hospital do Charcot, o estagiário menino moleque Freud percebeu que por meio da hipnose, o médico ele conseguia remover alguns sintomas da pessoa. Freud ele ali percebeu que algo dentro da pessoa, ligado à sua mente, estava envolvido com seus sintomas. Freud, depois desse estágio da malandragem, se junta com Breuer e continua atendendo pacientes histéricas. Neste ponto, Freud compreende que o que causa os sintomas são os conteúdos, ideias e lembranças reprimidas pelo paciente. Com essa experiência, percebe que existe uma força que retira, reprime, que recalca as ideias das lembranças do paciente. E esses conteúdos que são reprimidos, eles não conseguem voltar para a consciência, por causa de uma força que segura as ideias recalcadas. E que esses conteúdos eles não conseguem voltar para a consciência por causa dessa força que segura as ideias recalcadas. E o que é essa força, Rafael, que a gente tanto está falando que não deixa que as lembranças voltem para o nosso consciente? É a força Jedi. Então é só ser um Jedi que a gente consegue. O Freud ele chamava essa força que segurava as ideias no inconsciente de resistência. Muito importante lembrar disso, porque quando a gente começar a se aprofundar nesse tema, a gente vai falar bem mais sobre resistência. Sim. Que por serem recalcadas essas lembranças, ideias, ou seja lá como vocês queiram chamar isso, se manifestam de outras formas, ou seja, através dos sintomas. Os sintomas histéricos. Sim. Beleza, Edvan. Essas memórias, essas lembranças, essas ideias, essas malandragens, elas foram recalcadas. A resistência segura elas num lugar. Que lugar que é esse? No inconsciente. Nosso amigo Freud entendeu que todo o nosso comportamento era baseado em manifestações do inconsciente, uma instância psíquica que nós não podemos acessar racionalmente, por mais que queiramos. Freud, quando propôs essa teoria, ele não quis dizer que existia um lugar fixo na cabeça para o inconsciente. Ele, na verdade, ele entendia isso como uma estrutura dinâmica. E falar de consciência e inconsciência como distintos foi e ainda é uma forma muito boa de compreender. Freud, após muitos atendimentos e estudos, formulou sua primeira tópica, que na verdade ela não se chamava primeira, já que ele não sabia ainda que ia fazer uma segunda. Tem sentido, né? É porque a gente estuda a primeira tópica de Freud, né? Mas ele não chamava de primeira. O consciente, que é, digamos assim, a nossa versão cognitiva lúcida, é o que racionaliza e percebe a nossa consciência. A consciência é o que percebe a consciência. Ela por ela mesma. Ela por ela mesma. É tipo aquelas autobiografias, sabe? Tipo Edvan por ele mesmo. O pré-consciente, que são conteúdos que nós podemos resgatar a qualquer momento de nossas memórias. Basicamente vamos supor, o nosso pré-consciente, Rafael, é o que a gente tem acesso dentro de uma sala, por exemplo, só que não está na nossa consciência agora. Por exemplo, vou te perguntar uma coisa que você não sabe. O que você almoçou ontem? Arroz com brócolis e frango. Você estava lembrando disso agora? Não. Então, basicamente é isso que é o nosso pré-consciente. Uau, você é o Mr. M? Oh, Mr. M. E o inconsciente, onde fica todo o resto, inclusive os conteúdos reprimidos que a gente tinha falado antes, e não são acessíveis por meio da consciência. Não tem como você fazer a sua mágica com o inconsciente. Toma essa. Mr. M chorando agora. É interessante que a gente pare por aqui. Em outro vídeo a gente vai falar sobre a dinâmica do recalque e da resistência, e principalmente sobre as manifestações do inconsciente. Mas se você está muito apressado e já quer saber, acessa lá, psicocast.com.br. Além dos vídeos desse canal, você também encontra outros podcasts sobre diversos temas da psicologia, inclusive psicanálise, inclusive
sobre Freud, como também colunas falando sobre psicologia. Não se reprima e deixe o curtir no nosso vídeo. Aperte o sininho mágico das notificações e fique ligado que quase todo dia, Quase só quando a gente, tipo, não erra, né? Mas como errar é humano. tem conteúdo no canal Psicoplay. Eu sou o Rafael Cerqueira. E eu, Edmar Araújo. E esse é o Psicoplay.